Olá, Shabbat Shalom, eu sou Marcelo Pavão, Instituto Rical, você já me conhece e hoje eu vou falar sobre um tema muito interessante. Eu vou gravar este vídeo, eu vou gravar um outro vídeo depois, falando sobre a espiritualidade. Nesse ponto, eu quero falar um pouco sobre a questão da criação ou evolução. Nós somos criados ou nós evoluímos de alguma coisa, né? Essa é uma teoria, né? É uma conjectura, oficialmente considerada uma conjectura. O que é conjectura? É quando nós temos fragmentos de uma coisa que a gente quer dizer que é um todo, mas que até o momento não se prova, né? Então, não se prova. A criação não veio por Darwin. Darwin, na verdade, ele fez muitas pesquisas, ele escreveu vários livros, ele teorizou sobre a questão da evolução. Mas a ideia não era de Darwin, a ideia era de Kostler, tá? Não sei se você sabe, mas a ideia da evolução não veio de Darwin. Darwin, sim, acreditava nessa ideia, fez várias pesquisas, ele fala assim, olha, não dá para provar porque isso depende de milhares de anos, mas é uma conjectura, tá? Ele conjecturou uma possibilidade, está tudo certo dentro das possibilidades, mas a ideia original era de Kostler, tá? Então dentro dos estudos da história, da própria psicanálise, é interessante entrar na área da psicanálise, da psicologia, né? Porque quando a gente vai falar do ser humano, né, existe o conceito do soma. O que é o soma? O soma, ele vem dizer que nós não somos somente partes mecânicas, nós somos partes mecânicas que se falam, né? Tem uma energia que conecta tudo isso e que faz todo esse conjunto funcionar, que é uma parte sutil que nós chamamos de espiritualidade ou energia espírito, que é o que nos anima, vem de ânimos. Isso já era estudado. Alma, espírito, procura sobre o dicionário o que é alma, espírito e psique. Vocês vão entender que é basicamente a mesma coisa, né? Então, existe sim uma ligação, isso já se falava lá atrás, do ser humano com a parte espiritual, explicada de uma forma diferente, mas já se reconhecia que isso existia. E hoje isso se confirma através da ciência, de estudos, etc. Tá? Bom, para a gente falar sobre a criação e a evolução, vou fazer uma pergunta franca para você. Tá? Você acredita, se eu dissesse para você que um gafanhoto pode virar um jacaré? Você sinceramente acreditaria nisso? Você sinceramente acreditaria que um primata, macaco, com sua gênese, o que a gente conhece da parte da genética hoje, né, que a mutação ela só vem criar mais malefícios, doenças como câncer do que benefício, que realmente esse macaco poderia virar um ser humano? Ah, Marcelo, mas existem ossos mal formados que se tem uma ideia, nem dá para precisar com exatidão. Tanto não dá para precisar com exatidão que se desse essa teoria de Darwin, né, que nasceu com Kostler, não seria mais teoria, já seria uma prova. Então a geologia de fato ainda não conseguiu provar isso. Você entende? Não conseguiu provar, porque até hoje isso é considerado conjectura, é considerado teoria. Certo? Então alguém pode falar assim, mas tem a parte geológica. Então tá bom, então por que a parte geológica ainda não convenceu a ciência de que isso aqui é um fato? Porque não é. Tá? Não acredite em tudo que você lê nos seus livros, principalmente nos livros de história, tá? Não estou dizendo para você não acreditar, não acredite em tudo que está lá. Questione. Tá? E se eu dissesse para você, por um documento que foi dito há mais de 4.000 anos, comprovado cientificamente por teste de carbono 14, que é sim válido e reconhecido na ciência, que neste fragmento, né, de 4.000 anos atrás, alguém disse assim: a Terra é redonda e ela está suspensa
sobre o nada. Como que alguém poderia dizer isso há 4.000 anos? Bom, se você olhar, você pode pesquisar, existem outros elementos, mas vou trazer 2 para você aqui. Jó 26, 7 e Provérbios 8, 27. Jó 26, 7 e Provérbios 8, 27, que eu vou ler para você agora. Então, trago aqui as escrituras sagradas, tá? Eu utilizo a hebraica, porque para mim é a tradução mais precisa, minha opinião, tá? Então eu vou ler para você aqui, vou começar com Provérbios 8, 27, que é o que eu deixei pronto aqui para mim, para ficar mais fácil. Em 8, 27, diz o seguinte: quando ele aqui é Deus, né? Estabeleceu os céus, eu estava ali. Quando traçou um círculo no horizonte do abismo, círculo no horizonte do abismo. Como que alguém pode falar? Se você ler todo esse relato, ele está falando da terra, tá? Ele fala da terra, porque quando você vai para Jó 8, 31, ele diz assim: eu me deleitava em todo canto da terra. Então ele está falando sobre o planeta Terra. Como que alguém há 4.000 anos atrás podia dizer que a terra era redonda e que estava suspensa sobre o nada? Se até pouco tempo atrás, antes do homem para a lua, pessoas tinham medo de fazer empreitadas navais porque achavam que a terra era chata e ia cair num abismo sei lá onde. Entendeu? Bom, agora a gente vai. Eu li Provérbios, nós vamos para Jó, tá? Então, Jó 26, 7 diz: e ele estende o norte sobre o caos. O caos aqui, ele quer dizer o universo, porque a gente não entendia como funcionava o universo. E suspende a terra sobre o nada. Pessoal, quando vai falar sobre espiritualidade, eu sei que existem outros livros, tal, mas não reconhecer a Bíblia, não reconhecer a Escritura Sagrada, o livro mais vendido e publicado no mundo até hoje, nenhum outro livro é mais publicado e vendido do que a Bíblia Sagrada. Você acredita que isso é por acaso? Ah, mas tem outros livros, tá bom, mas que outros livros têm esse poder que esse livro aqui tem? Então, quando você vai falar de espiritualidade, não tem como não estudar. Ah, eu estudei livro tal, estudei Eliphas Levi, estudei... faço parte da ordem tal. Você já leu isso aqui? Porque todos vão falar de Deus, mas o único livro que mais fala de Deus é este daqui. Não tem outro. Não tem. Tá? Tem outros que falam de fragmentos, mas de Deus especificamente é esse daqui. A pessoa fala: não, eu nunca li a Bíblia. Fica difícil, né? E não é um livro muito fácil de se ler, tá? Então, o que eu quero dizer para você aqui: ah, Marcelo, mas a teoria da evolução então está completamente errada. Não foi isso que eu disse. O que eu disse é que não existe mutação genética para transformar o homem numa outra coisa completamente diferente amanhã. O homem, ele é homem, macaco é macaco, gato é gato, leão é leão, jacaré é jacaré há milhares de anos. E a geologia não provou o contrário até hoje, certo? É isso que eu quero deixar claro para vocês. Então, fica ali, se você acredita na criação ou na evolução. Eu já me posicionei, sem sombra de dúvida, na criação, no que Deus fala, ou na evolução, no que Darwin e Kostler falam. Cada um acredita naquilo que quiser. Eu estou trazendo dentro do meu canal o porquê nós acreditamos na criação. 100% em Deus. E não dá para falar que você sabe de Deus se você nunca leu a Bíblia Sagrada. Você pode ter lido vários outros livros. Gente, Bíblia significa livretos que foram escritos em séculos diferentes. Como que escritos em séculos diferentes, quando você junta tudo numa coisa só, elas se falam? Ah, porque teve a interferência do homem. Tá, mas os escritos, eles datam em pesquisas de tempos distantes. Então,
eles se falam, eles se conversam e muitas outras coisas se provam, tá? Nas escrituras sagradas. Não quero entrar no contexto aqui, mas ela se prova. Outras coisas que foram ditas lá atrás se provam, tá? E outras pessoas que tentam fazer profecias, né? Muitas profecias já foram provadas que a pessoa tirou das escrituras sagradas e colocou uma roupagem dela, tá? Então isso já está muito claro também, tá? Vai a fundo nas coisas, não acredite na primeira coisa que as pessoas falam, nem naquilo que eu estou te falando. Não acredita, pesquisa, tira as suas próprias conclusões. Mas você precisa tomar uma posição. Ou você acredita na criação, ou você acredita na evolução. Tudo bem, né? Eu estou dizendo aqui o porquê nós acreditamos na criação e não vemos nenhum sentido na evolução. A evolução ela existe quanto à adaptação a uma necessidade. Adaptação mental, psicológica, adaptação comportamental, adaptação do meio ambiente onde nós podemos moldar o bioma. Então sim, cada tempo vai exigir uma adaptação da pessoa, mas isso não vai me transformar num ser completamente diferente. Tem gente que acredita que a vida começa uma evolução, né? A pessoa nasce como pedra, depois ela vira vegetal, do vegetal vira um girino, do girino vira um animal, o animal vira um primata, o primata vira um macaco. Gente, isso é fantasia pura. Quem conhece um pouquinho de genética sabe que isso é um grande absurdo, que não se prova, não se sustenta. Você pode acreditar, mas isso não existe, né? A luz da ciência não existe. A Bíblia foi feita à luz da ciência. Acabei de falar que os escritos foram feitos, inspirados por Deus. E como é que a gente sabe disso? Porque foi escrito há mais de 4.000 anos atrás. Como é que alguém podia saber que a Terra era redonda e que estava suspensa num nada, num abismo? Como? A gente só conseguiu ver isso depois que foi para a Lua. Aí nós podemos constatar, realmente, porra, a Terra é redonda, está suspensa no nada, é um abismo, é tudo escuro. Como que alguém há 4.000 anos, porque é uma pessoa inspirada por Deus, porque existe uma conexão. Lembra do soma que eu falei no começo? A conexão com a espiritualidade. Você tem que abrir essa conexão. Mas para você abrir essa conexão, você tem que estar na mesma frequência. E essa frequência não é esse cara aqui. Evolução. A frequência, essa é o nosso supremo ser, Deus. Se você não pensa, não sente, não age de todo o coração, de toda a tua energia, de todo o teu pensamento aqui, você não vai entender o que eu estou falando. Tem que acreditar. E tem coisas que não se explicam. Por quê? Porque a gente não consegue explicar ainda. Então, deixa eu lá, como a gente fala em constelação, deixa o campo mostrar o que está acontecendo. Porque é uma outra inteligência que está vindo para nós. É uma outra inteligência. Entende? Então, esse vídeo está ficando um pouco longo, mas o que eu quero é mostrar para vocês por que a teoria da evolução não se sustenta. O que se sustenta é a teoria da criação. Mas isso está nos livros. Tem um monte de coisa que está nos livros que é bom a gente começar a questionar, para a gente parar de ser doutrinado pelas outras pessoas, né? Pense por si mesmo, abra, expanda a consciência, como Jesus falou, tire a trava dos seus olhos, tire o véu da frente e olhe e enxergue as coisas sem deturpação, tá? Freud já falava do soma lá atrás, depois veio Jung, que veio falar da consciência, do inconsciente coletivo, que nós estamos conectados. Então, existe uma energia onde a própria medicina, psicologia, psicanálise, enquanto parte da medicina, já explicava isso. E hoje, tantas técnicas que se provam isso, tanto se provam que a Ordem Mundial da Saúde, a OMS, já constata que o Reiki é sim que o Reiki é uma aplicabilidade médica, não que substitui, mas ele tem uma aplicabilidade médica, porque foi feito acompanhamentos e foram verificados que realmente as pessoas que receberam Reiki, as pessoas que meditam, têm condições físicas e psíquicas mentais muito melhor do que aquelas que não têm.
Então, a OMS já aceita o Reiki. Então, por favor, pense bem sobre a criação e a evolução e siga um caminho evolutivo. Se você quiser, eu faço um convite para você. Vem comigo aqui no Instituto Reikal, fazer terapias, as nossas formações. Você vai ver como isso é esclarecedor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu tenho certeza e acredito nisso. Eu acredito que nós podemos ajudar você e eu acredito que você também quer melhorar de vida. Se é isso, vem com a gente. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.